Ok, os vestibulares ainda vão demorar um pouquinho para chegar, mas a hora de ler as obras da FUVEST é agora e não tem conversa, não. Os livros de leitura obrigatória devem entrar na rotina ao longo do ano. Mas como conciliar o conteúdo de todas as disciplinas mais 9 livros exigidos pela FUVEST? Planejar é preciso. Hoje, a nossa convidada é muito especial. Ela é uma grande especialista neste assunto. A professora Lu Cunha, que conhece tudo de literatura e mais um pouco. Confere, produção. Ô, Malu, gentileza sua. Tudo bom, Malu? Tudo bem, Lu. Será que é possível, Lu, conhecer tudo de literatura? Não, ninguém consegue conhecer tudo de tudo. Você consegue conhecer um pouco de cada coisa, assim, geralzão, mas tudo de tudo eu acho impossível. Agora, 9 livros. Eu, na pandemia, Lu, eu acho que eu li 15 no total. 15. 14. Porque um está no meio ainda. Mas uns 14, 15 livros. Agora, você lê 9 livros aí com um tempo menor, né? Por onde Malu, olha, se você pensar que a gente está na pandemia já há praticamente 15 meses, você leu uma média de um livro por mês. Né? Então, nós temos para a FUVEST, nós estamos agora vamos contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Temos 5 meses. Contando que julho é período de férias, pode duplicar esse tempo. Sim. Então, dá tempo de ler ainda, na íntegra. Olha, que bom. Agora, como estudar as obras? Lu, existe uma ordem para essa leitura? Começar do mais fácil para o mais difícil, ou do mais difícil para o mais fácil? Como é que é essa lista da FUVEST? Eu acho que eu tenho ela aqui, ou se você sabe de cor também, acho que era legal a gente falar. Olha, nós temos alguns livros que são em versos, né? Que são poesias. Gregório de Matos, né, é uma antologia. Cadê meu Gregório de Matos? Está aqui. É uma antologia, né? A FUVEST pediu o pessoal ler essa daqui, tá? Que ela foi organizada pelo professor José Miguel Wisnik, da USP. Então, aqui a gente tem, acho que eu contei, mas já esqueci quantos são, mas acho que são uns 200 e tantos, mais de 200 poemas do Gregório de Matos. Então, você não vai ler todos os poemas, né? O ideal seria ler tudo, mas entre o ideal e o real existe um abismo chamado vestibular, né? Então, e tem outras matérias que a moçada precisa estudar também. Então, assim, seleciona, se você conseguir ler pelo menos uns 30 desse livro e entender, você vai estar preparado para entender os outros também. Principalmente porque o que é comum aparecer no vestibular. A FUVEST, ela coloca o poema para você analisar na hora. Dificilmente eles vão colocar assim, vamos supor aqui, vou abrir um aqui, pronto. O soneto ao casamento de certo advogado com uma moça mal reputada. Eles não vão fazer isso. Você não tem obrigação de memorizar os poemas, você tem obrigação de entender. Então, na hora da prova, tá lá o poema, você lê e interpreta. Só que se você já leu antes, você tem mais facilidade para interpretar, porque você já sabe com o que você está lidando e acelera a hora da resposta. Tá? Ô, Lu, mas assim, por exemplo, vamos supor, tem 200, né? Se ele leu 30 poemas, ele consegue entender, no caso do Gregório de Matos, ele consegue já entender o espírito da coisa, facilita a vida dele em relação a esse autor, por exemplo? Facilita. O Gregório de Matos, ele tem poesia lírico-amorosa, tem a sensual, tem a poesia satírica, tem a encomiástica, tem a sacra, e tem a reflexivo-filosófica. Então, se você pegar de cada um desses tipos, né, uns 5, 6 poemas para você ler, você já está, não é preparado 100%, mas eu diria que 50% você já está preparado para poder pegar um outro texto, né, por exemplo, reflexivo-filosófico, e seguir a linha, né, do raciocínio do Gregório de Matos. Já facilita bastante. Bom, aí, então, vamos seguindo. Começa com o Gregório de Matos. Essa é a sua sugestão. Eu sugiro o seguinte, Malu. Nós temos na lista livros que são em versos, romances e um conto. Os livros que são em versos, né, por exemplo, Gregório de Matos, você pode fazer assim, hoje à noite você acabou de estudar, estudou física, química, né, você fez lá a tua programação de estudo,
Porque na programação de estudos, os alunos precisam entender o seguinte, você precisa colocar lá, eu vou estudar física, química e biologia hoje à tarde. Acrescente uma matéria chamada livros. Não é literatura, é a leitura dos livros. Então, todo dia você tem que ler um pouquinho, tá? E aí, assim, vamos lá. Você está lendo, vamos supor, o Quincas Borba nesse horário. Vamos supor que das 5 às 6 da tarde eu vou ler o Quincas Borba, ou um outro romance qualquer. Terminou de ler o Quincas Borba, acabou o teu dia de estudos, você vai dormir, pega um poema do Gregório de Matos, 2 poemas do Gregório de Matos, e leia antes de dormir. Ou então, sabe, aqueles 10 minutinhos, eu acabei de estudar física, eu vou estudar agora biologia, mas pega esses 10 minutinhos que você vai mudar de uma matéria para outra e lê um poema do Gregório de Matos, ou um poema do Drummond, ou um poema do Fernando Pessoa. Esses 3 você pode ir lendo em gotas homeopáticas, né, ao longo desses supostos 5 meses que a gente tem ainda para a prova, para a primeira fase da FUVEST. Né? Agora, é necessário, Lu, saber as características dos movimentos literários, a que períodos literários elas pertencem àquelas obras, para conseguir responder às questões da FUVEST? É preciso se ater a isso? Olha, Malu, ajuda muito. Porque, por exemplo, a gente está falando de Gregório de Matos, não é? Gregório de Matos é um autor do movimento barroco. Um dos traços mais característicos do movimento barroco é o jogo de oposições, né? Então, é cheio de paradoxos, antíteses. Então, se o candidato souber que, por exemplo, no barroco tem paradoxo, tem antítese, na hora que ele vai ler o Gregório de Matos, ele já percebe ali o jogo de oposições que o Gregório faz muito. Não tem caído na FUVEST já há um bom tempo, mas pode cair porque a periodização literária, porque quando você pega o manual do candidato, você tem lá todas as matérias, né, que podem ser pedidas na prova. E na parte de português, você tem a parte de língua e tem a parte de literatura. Né? Na parte de literatura estão todos os movimentos literários. Caiu uma questão sobre, vamos supor, classicismo, né? A FUVEST não vai pedir, provavelmente, porque eles estão... Olha, Malu, acho que nos últimos 20 anos, pelo menos, eu não me lembro de ter caído nenhuma questão na parte de literatura que fuja dos livros de leitura obrigatória. Então, eles podem fazer uma questão sobre movimento barroco, mas calcada essa questão no Gregório de Matos. Eles podem fazer uma questão sobre, por exemplo, o modernismo, né, calcada no Drummond ou no Fernando Pessoa, tá bom? E vai ter o texto ali, aí é uma questão, é muito mais interpretativa. A prova da FUVEST tem sido muito mais interpretativa na parte de literatura, tanto do texto que eles colocam na prova, quanto a interpretação do livro, pressupondo que o candidato lê o livro. Entendi. Ô, Lu, e por que a gente está fazendo, né, essa live com tanta antecedência, né? Porque é para que o aluno tenha tempo, né? E essa ordem que você vai dar, ela é importante para não ter assim uma parte de exaustão do aluno, né? Então, assim, aí você sairia do Gregório de Matos, iria para onde, Lu? Então, Malu, o Gregório de Matos, você vai lendo, assim, em gotas homeopáticas todo dia um pouquinho, tá bom? E, ao mesmo tempo, você pega o Quincas Borba. Então, por exemplo, naquele horário que você vai dedicar no seu dia para a leitura dos livros que a FUVEST pede obrigatoriamente, você está lendo o Quincas Borba, tá? Se você ler o Quincas... É claro, a velocidade da leitura depende muito de um aluno para o outro, né? Depende muito de uma pessoa para outra. Ler para se livrar do livro também não adianta. Você tem que ler, prestar atenção e já ir interpretando o que o livro está apresentando. Então, não é só um trabalho de você memorizar fatos. Você tem que saber o que aconteceu na história e tem que saber também o que ela representa, o que ela significa, tá? Então, eu acredito que começa a ler, assim, numa leitura fluvial. O que eu quero dizer com leitura fluvial? Começou a ler o primeiro capítulo, tem que ir para o segundo, tem que ir para o terceiro. Não pode ir que nem o Gregório de Matos. Você pode pegar uma poesia do começo do livro, depois você pode ler uma poesia do final do livro. Eu não preciso ter uma ordem, né, uma sequência na leitura dos poemas do Gregório de Matos, do Drummond e do Fernando Pessoa é melhor ir na ordem. E o Romanceiro da Inconfidência é melhor ir na ordem também. Mas veja, você está lendo o Quincas Borba, tá? Ao mesmo tempo que você está lendo o Quincas Borba, antes de você ir para a cama, você leu 2 ou 3 poemas do Gregório de Matos, tá bom?
E aí, alterne os livros entre livros que são mais tensos de leitura e os livros que são mais tranquilos de leitura. Então, como Quincas Borba eu acho um livro tranquilo para leitura, eu acho que o próximo, né, seria o livro Angústia, do Graciliano Ramos, que é um livro denso, que é um livro difícil. E aí, quando você estiver no Angústia, né, aí você já acabou de ler lá os 30 poemas do Gregório de Matos e já está lendo o Drummond. Né? O livro do Drummond são 40 e poucos poemas. Então, se você ler um poema por dia, que não dá para ler mais, porque os poemas são curtos. Então, se você ler um poema do Drummond por dia, em dois, vamos pensar em dois, né? Em 15 dias você leu o Claro Enigma do ano passado, você leu alguma poesia do Drummond, tá? Então vai lá, você está lendo Angústia e naqueles 5, 10 minutinhos livres no dia ou antes de dormir, você leu 2 poeminhas do Drummond. Depois de uns 15 dias, você acabou de ler o Angústia e já também acabou de ler alguma poesia. Quer dizer, o que eu estou sugerindo é que eles leiam 2 livros ao mesmo tempo, entendeu, Malu? Né? Um de verso e o outro é o romance. Né? Que não dá para confundir, são coisas bem distintas. Aí depois do Angústia, que é um livro bem denso, não é? Ele é realmente difícil, acho que um livro para leitura que ele é fácil de ler, porque é uma linguagem dos nossos tempos, mais complexo, porque ele é um tipo de romance policial que não resolve absolutamente nada. Vou ter que dar um spoiler, não tem jeito. Que é o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Né? Terminou de ler o Bernardo Carvalho, aí você vai pegar, né, você está lendo 9 Noites do Bernardo Carvalho, você vai pegar outro livro inverso, aí você pega o Romanceiro da Inconfidência ou o Mensagem, aí vai na preferência de cada um. O Romanceiro, ele é mais fácil de ser lido, mas é muito bonito, mas enche a paciência, né? Tem hora que aquela poeticidade da Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência cansa, né? Mas o Mensagem do Fernando Pessoa é mais denso, é mais difícil, é bem mais difícil. Então vamos lá, vamos separar, tá, Malu? Vamos ver se eu tiver muito complexo, você me corta, tá? Claro. Então, o que eles vão lendo naqueles 5 ou 10 minutinhos que eles têm livres? 2 ou 3 poemas do Gregório de Matos, depois 2 ou 3 poemas do Drummond, depois o Romanceiro da Inconfidência e depois o Mensagem. Ao mesmo tempo que, vamos supor, antes de dormir, eles estão lendo estes livros, naquele horário que ele estabeleceu, tá? Para estudar livros, ele vai ler Quincas Borba, depois Angústia, depois 9 Noites, depois Terra Sonâmbula e, por fim, o Campo Geral do Guimarães Rosa. Né? Eu deixaria Terra Sonâmbula e Campo Geral para o fim. Campo Geral é rapidinho, ele é um conto, você lê numa tarde, nem tanto, não precisa nem tanto tempo, né? Mas eu deixaria o Mia Couto com o Terra Sonâmbula e o Guimarães Rosa com Campo Geral para o fim, porque os dois têm muitos pontos de contato. Né? As histórias têm pontos de contato no sentido de serem mágicas, né? Aquela coisa do Guimarães Rosa, da magia do Guimarães, da brincadeira com a palavra, né? A brincadeira com a palavra, que o Mia Couto, né? Ele escreve que o personagem, né? O menino Muidinga, estava nas suas brincriações. Né? E o Mia Couto fala que ele tem influência do Guimarães Rosa, né? E tem mesmo. Então, eu deixaria os dois para o fim, porque eu acredito muito em uma questão comparativa nos estilos, né, do Terra Sonâmbula e do Campo Geral. Agora, você falou da Conjuração Mineira, né? Saber um pouco mais da história dessa conjuração mineira ajuda a entender o Romanceiro da Inconfidência, ou Lu? Ajuda. A Cecília Meirelles, ela ficou, salvo engano, ela ficou 10 anos pesquisando para escrever o Romanceiro da Inconfidência. Então, ela pesquisou nos livros de história, ela foi aos locais, ela ouviu aquelas historinhas, sabe, que o povo de Minas gosta de contar, que é muito gostoso de ouvir, né? Então, ela ouviu as histórias, então ela mescla no livro elementos históricos, também elementos ficcionais. E uma questão que a gente tem em vestibular são as questões interdisciplinares. Então, uma questão interdisciplinar de história com o Romanceiro da Inconfidência é muito capaz de aparecer. Outra coisa, o Romanceiro da Inconfidência, ele retoma ali algumas figuras que participaram da Conjuração Mineira e que eram literatos. É o caso do Tomás Antônio Gonzaga, do Cláudio Manuel da Costa, do Silva Alvarenga, do Alvarenga Peixoto.
E essas figuras literárias que estão no arcadismo, elas aparecem no Romanceiro da Inconfidência. Então, eu iria além, Malu. Além de estudar a parte de história da Conjuração Mineira, dá uma olhadinha também nas características do arcadismo. E aí você fecha com o Romanceiro da Inconfidência. Agora, Lu, o Quincas Borba, ele mantém uma dúvida eterna, né, em relação ao adultério. Nesse caso, como ter a percepção, se tem tanta gente que não entendeu até hoje, se sim, se não, e o assunto é discutível, como é que o aluno deve proceder em relação a isso? Então, Malu, o Dom Casmurro do Machado de Assis é a grande dúvida do adultério, se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho. No Quincas Borba, nós temos uma personagem que se chama Sofia, e a Sofia, ela seduz o Rubião. O Rubião, coitado, ele vai acabar enlouquecendo, ele já era quase que um paspalho, né? Bobão, aquele bobo inocente, né? Que é facilmente manipulado por todo mundo. E ele vai ser manipulado pela Sofia no lado sentimental. Então a Sofia vai seduzindo o Rubião, mas o leitor mais distraído vai começar a achar que o Rubião e a Sofia têm um envolvimento, mas eles não têm. O envolvimento só acontece na cabeça do Rubião. Né? Porque o Quincas Borba, ele trata de um assunto que o Machado desenvolve muito bem, que é a loucura. Né? E o Rubião vai acabar ficando louco, como o Quincas Borba, o filósofo, também ficou louco, né? Porque tem um outro Quincas Borba, que é o cachorro. O cachorro morreu normal, pelo que consta. Né? Mas a relação entre Sofia e Rubião só acontece na cabeça dele. A Sofia não tem um caso com o Rubião. Não tem. Ela tem uma aversão epidérmica ao Rubião. A Sofia usa o Rubião para enganá-lo, junto com o Cristiano Pari, e conseguir roubar toda a herança que o Quincas Borba deixou para o Rubião. Né? Mas não há. Então, veja, eu costumo dizer em sala de aula que o Machado é brilhante nos triângulos amorosos. Então, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho um triângulo amoroso convencional. Né? Uma mulher que trai o marido porque gosta do outro cara. O que não é convencional é quem te conta a história, que é um defunto. Né? Mas o triângulo amoroso é convencional, não diria que é comum, porque eu não acho que triângulo amoroso é convencional, comum. Tá? Então, no Memórias Póstumas, eu tenho um triângulo amoroso comum. No Dom Casmurro, a gente nunca vai saber se há o triângulo amoroso, porque tudo parte do Bentinho. Então, no Dom Casmurro, eu tenho uma dúvida com relação ao triângulo amoroso. E no Quincas Borba, no sentido de haver um triângulo amoroso, em que há uma relação íntima entre Rubião e Sofia, não tem. Então, no Memórias Póstumas, tem o adultério físico. No Dom Casmurro, eu não sei se tem, ninguém sabe, só o Bentinho que pôs na cabeça que tem. E no Quincas Borba, a gente tem certeza de que não houve nada fisicamente entre o Rubião e a Sofia. Agora, pegando o Drummond, você falou de alguma poesia, né, que consta aí nas obras do vestibular da FUVEST. Esse Drummond de alguma poesia é o mesmo Drummond de outras obras dele? Não. Principalmente, se você pensar, Malu, no livro que era exigido como leitura obrigatória até o ano passado, que era o livro Claro Enigma. Né? Eu costumava dizer, e continuo dizendo isso, que o Claro Enigma, ele tem muito de enigma e nada de claro. Não é? Na verdade, o que a gente tem a clareza de que o livro é um grande enigma. Não é? O Alguma Poesia é um livro da fase inicial do Drummond. O professor Afonso Romano de Santana, ele fez foi a tese de doutorado dele, se não me engano, e ali ele faz uma divisão da obra do Drummond em eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Né? O eu maior que o mundo é o trabalho com poesia extremamente irônica do Drummond. O eu menor que o mundo já é a poesia de preocupação social, principalmente Segunda Guerra Mundial. E o eu igual ao mundo já é a poesia de desencanto, que é onde está o Claro Enigma. Onde é que está alguma poesia? Está no eu maior que o mundo. Então, é muito diferente. E as poesias do Alguma Poesia são poesias que estão muito vinculadas ainda às tendências do modernismo primeira geração.
Então, por exemplo, a ruptura com a tradição, muita ironia, né? Até mesmo o senso de humor aparece em alguma poesia. Então, é um outro Drummond. Para quem leu ou tentou ler Claro Enigma, né, esse Drummond do Alguma Poesia é muito mais tranquilo de ser compreendido. Drummond nunca é tranquilo de ser compreendido, porque esse é mais tranquilo ou menos problemático, como vocês preferirem. Agora, o Nove Noites e Terra Sonâmbula tem narrativas simultâneas ou é uma só? Então, no Nove Noites você tem o Bill Quinn, ele é um antropólogo, né, que vem para o Brasil e ele se suicida. E nesse tempo ele fez amizade com uma figura chamada Manuel Perna. Então, no Nove Noites, você tem as cartas do Manuel Perna. Deixa eu pegar o meu Nove Noites aqui, só que tá tudo rabiscado, né? Porque é livro de professor. Então, assim, por exemplo, você pega aqui o Nove Noites, quando você pega o Nove Noites, repare, não sei se vai dar para o pessoal ver, mas eu vou tentar, tá, Malu? Não vai dar, porque agora tem o sol aqui, né? Dá pouca leitura. Dá pouca leitura. Não dá para ver. Mas o que eu tenho aqui é as cartas do Manuel Perna, elas estão escritas em itálico. Tudo bem? E aí você vai ter a narrativa do narrador, investigador, jornalista, que não tem nome próprio, e a letra é redonda. Então você tem duas situações diferentes, dois gêneros diferentes, um é o romance, outro é a carta, mas que giram em torno de um mesmo fato, que é a história, ou melhor, a tentativa de entender por que o Bill Quinn se matou, né? Essa é a base. Mas dentro da pesquisa, da investigação, do narrador, investigador, jornalista, nós temos a história dele também, a vida do narrador, investigador, jornalista que aparece também. Então, o que é semelhante com Terra Sonâmbula, veja, Terra Sonâmbula, não vou nem mostrar porque não vai dar para ver, mas Terra Sonâmbula, você pega o livro, e também não tem a letra em itálico, né? Mas Terra Sonâmbula, você pega o Terra Sonâmbula do Miyakoto, ele começa assim, primeiro capítulo, a Estrada da Morte, beleza. Aí vem, acabou esse capítulo, vem, primeiro caderno de Kinzo, aí o tempo em que o mundo tinha a nossa idade. Aqui eu tenho duas situações, né, que levam ao mesmo desfecho. A primeira situação é a história do menino Muidinga, que está caminhando naquele Moçambique, né, destruído pela guerra, né? Ele está caminhando com um velho chamado Tuair. Você leu Terra Sonâmbula, Malu? Li, gostei muito. É lindo. Bom, lindo. Eu do Miyakoto, olha, eu não sei se... Mas eu li uma grande parte. Eu gosto muito do Miyakoto, muito. Eu achei maravilhoso. Bom, e aí, assim, esse primeiro capítulo aqui é a história do Muidinga e do Tuair, que é muito interessante porque o Tuair é um velhinho e o Muidinga é uma criança. Né? Então você tem um jogo de oposições ali, como o velho vê a situação que eles pela qual eles estão passando e como a criança vê a situação. Bom, aí, logo no primeiro capítulo, o Muidinga e o Tuair, eles encontram um machimbombo, né, que é um ônibus todo queimado, e com corpos lá dentro, todos queimados. E eles vão enterrar os corpos. E um pouco à frente dos corpos, eles encontram um morto caído de cara no chão e uma mala do lado, né? Uma mala. Que é a mala que, por exemplo, nessa minha capa aqui, ó, tá vendo? É a mala. Dá pra ver. E aí eles vão revirar a mala, porque o velho Tuair quer comida, né? E dinheiro, essas coisas. E o Muidinga encontra uns cadernos lá dentro. Então ele começa a ler os cadernos. Então, por exemplo, você está lendo aqui o primeiro capítulo. Aí o Muidinga... E é muito interessante que o Muidinga descobre que ele sabe ler, porque ele não sabia que ele sabia ler. Aí ele pega o caderno para ler. Aí você vai para o primeiro caderno do Kinzo. Então você começa a ler o que o Muidinga está lendo. Entendeu? Você começa a ler a história do Kinzo, né? Aí a impressão que a gente tem é que o Muidinga parou de ler, né? Acabou de ler esse primeiro caderno do Kinzo, e aí você vai para o segundo capítulo, né? Que volta para a história do Muidinga e do velho Tuair. Aí depois volta para o caderno do Kinzo. Então, nesse livro, a gente também vai ter... São duas formas narrativas distintas, mas que vão levar ao mesmo fim, né? Porque o Muidinga, ele procura... Não vou falar o fim. Não vou. Tá? Mas o que o Muidinga está procurando o tempo inteiro? Ele está procurando pelos pais.
tá bom? Se ele encontra os pais ou não, leia o livro, tá? Eu não vou revelar, já revelei do 9 Noites. Né? E no 9 Noites, o que o narrador, investigador, jornalista está procurando é o motivo que levou Bill Quinn ao suicídio. Então, o que é interessante, só para a gente fechar esse assunto, Malu, o que é interessante é que nós temos, não são duas narrativas, são duas narrativas, de uma certa forma, simultâneas, mas que se compõem por uma forma de coordenação. Né? Elas vão se coordenando, uma parte vai se coordenando na outra, e aí você faz o todo do livro. É a técnica de encaixe, sabe? Ele vai encaixando as histórias. E eu acho que quando a narrativa são 2 ou 3 narrativas, fica muito interessante, né, Lu? Porque, por exemplo, você se transporta e você se liga ali, porque é uma forma diferente de você olhar como é que é esse narrador, porque o livro em um narrador só, você vai ali na sequência, mas quando altera, você começa a imaginar como é que é a dinâmica, né, da escrita, né? Porque ali é que você descobre mesmo, né? Você tem, vamos dizer, quase que uma outra versão, né? Mas é muito interessante. Eu gosto muito de livro que tem mais de um narrador. É a habilidade do autor, né? É a habilidade do autor. Tem um livro do Eça de Queiroz, mudando de pato para ganso, eu sei que não é um assunto. Ele não é fácil de ler, mas chama-se A Ilustre Casa de Ramírez. Tem um personagem, que é o Gonçalo Mendes Ramírez, então, assim, muito sinteticamente, esse cara vai escrever um romance romântico baseado na história do tataravô dele, chamado Tructezinho Mendes Ramírez. Então, o que acontece no livro? Quando você está lendo a história do Gonçalo, então o Gonçalo saiu, encontrou os amigos, conversou com Y, X e Z. A narrativa é realista. Aí, o Gonçalo senta na escrivaninha e começa a escrever o romance que ele está criando. Aí você começa a ler o romance romântico. É demais. É genial. É muito, muito genial. Agora, o Terra Sonâmbula, você estava falando, ele explora a linguagem poética como campo geral? Muito! Né? São os neologismos, né, que o Guimarães Rosa cria. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Cadê? O Guimarães Rosa tem tantos neologismos, Malu, que a Nilce Santana Martins, ela chegou a escrever um dicionário, o léxico de Guimarães Rosa. Tá vendo aqui? O léxico de Guimarães Rosa são as palavrinhas que o Guimarães Rosa inventou, só isso. Né? Aí tem a palavrinha, tem de onde saiu a palavra. Então, assim, são as brincriações, né, que o Miacouto trabalha. Então, veja, a linguagem do Miacouto é poética, a linguagem do Guimarães Rosa é poética. Estou pensando na comparação campo geral, terra sonâmbula, tudo bem? Guimarães Rosa, no campo geral, trabalha vários ditados populares, alguns deles ele reconstrói. Miacouto também reconstrói ditados populares no Terra Sonâmbula. Tem um, inclusive, que ele diz assim: em terra de cego, quem tem um olho fica sem ele. Né? Ou então, de grão em grão, o papa se enche de galinhas. Né? Isso é Miacouto. Então, Miacouto também pega ditados e desconstrói esses ditados. Às vezes não, ele usa o ditado no sentido natural do ditado popular. Os neologismos, né? Então a linguagem poética é uma coisa, ditados populares é outra coisa. Os neologismos também aproximam o Terra Sonâmbula do livro Campo Geral. E a questão do menino, né? Porque no Campo Geral o que você tem? Você tem um menino que está passando por um rito de passagem, em que ele vai deixar a primeira infância dele, né? Na verdade, está indo já para a fase de adolescente, mais para o adulto, então ele vai romper com a infância e vai virar gente grande, né? A gente pode pensar dessa maneira. E o Muidinga, no livro Terra Sonâmbula, também vai fazer essa travessia. E mais uma coincidência que a gente tem entre os livros é que no Campo Geral, o Miguelinho, aliás, olha o nome, Miguelinho, no Terra Sonâmbula é Muidinga. Eu sei que são coisas diferentes, mas não posso deixar de observar a aproximação entre os nomes. No Campo Geral, o Miguelinho, ele é um grande contador de histórias, né? Ele vive contando histórias pro irmãozinho Dito, ele vive contando histórias. E no Terra Sonâmbula, a gente tem uma personagem que é a Virgínia, que é uma contadora de histórias também. Então, esse perfil da oralidade,
né, da história contada oralmente, né, o contador de causo mesmo, né, como a gente fala aqui no nosso, em Minas, Mato Grosso, esses contadores de causos. E o Guimarães Rosa era um grande contador de causo. E o Mia Couto, no Terra Sonâmbula, ele retoma essa característica da cultura africana, né, que é o povo contando história, né, histórias reais ou histórias ficcionais. Isso não vem ao caso, mas é o contador de história. É diferente você contar uma história verbalizando, né, oralmente essa história, e você escrever a história. E tanto o Mia Couto quanto o Guimarães Rosa, eles escrevem a história oralizada. É muito bacana. Nossa, essa semana eu fiz uma live sobre provérbios. E eu fiquei impressionada, assim, como a língua de uma nacionalidade, ela é viva, né, Lu? Uma coisa impressionante. Então, eles têm toda a razão, os dois, né, de beber nessa fonte dos provérbios, né, dos ditados, né, que é tão lindo, né, Lu? É a sabedoria popular, né? A gente acha que só quem vai para a faculdade é que é sábio, né? Nada disso, né? Tem muita gente que... Tem gente que vai para a faculdade e não sabe nada, mas tem muita gente que não foi para a faculdade e sabe muito, né? Os saberes, né, Lu? Lu, eu queria voltar no Angústia. O Angústia, ele é um romance psicológico ou de denúncia social? As duas coisas, Malu. As duas coisas. Ele vai mais no viés psicológico, porque no Angústia você tem Luiz da Silva, que vai contar pra gente o que aconteceu com ele. Você quer ver uma coisa interessante no Angústia? Deixa eu pegar aqui no meu... Olha como termina o livro Angústia. O livro Angústia termina assim. Rapidinho, tá, Malu? Ele fala assim: eu era uma figurinha insignificante e mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16384, que é o número do bilhete da loteria. Íamos descansar, um colchão de paina. Então, íamos descansar e ia deitar no colchão de paina. Aí você começa a ler o livro, né? Primeira coisa que você tem: levantei-me há cerca de 30 dias. Então, ele termina deitando, ele está doente, né? Ele está totalmente alucinado. Então, ele termina deitando e ele começa levantando-se há cerca de 30 dias da doença, do bem do mal que ele teve. Então, se você terminar de ler o livro, você começa a ler o livro de novo. Tá bom? Ele é uma narrativa circular, né? Isso fica bem evidente para a gente que ele é uma narrativa circular. Agora, ele é um romance psicológico em que o Graciliano Ramos está ali apresentando para a gente uma personagem, que é o Luiz da Silva, que está passando por uma perturbação psicológica muito forte, principalmente porque ele pratica um ato que eu também não vou contar qual é, porque eu não vou dar spoiler, tá bom? Isso fica para uma outra live para a gente falar só do livro, aí eu dou os spoilers, fica lá para o final do ano, tá? Mas assim, ele pratica um ato e isso vai angustiar Luiz da Silva. Então ele escreve, né, na verdade, para tentar se libertar dos fantasmas, né, que o perseguem. Muita influência de Crime e Castigo do Dostoiévski, né, em que você tem lá o Raskolnikov, que acaba cometendo um crime também, e depois se atormenta com o crime que ele cometeu, tá? Agora, dentro desse viés psicológico, Luiz da Silva lembra, né, da fase, por exemplo, rica do avô dele, o velho Trajano, né, como o livro diz, Trajano de Aquino Pereira Cavalcante Silva, que tem um nome imenso para dar ideia da importância. E essa importância da família ela vai diminuindo, a gente vai chegar em Luiz da Silva, perdeu todos os sobrenomes, quer dizer, o avô dele era um coronel, né, como a gente fala, não um coronel de patente militar, mas um coronel proprietário de terras, grandes latifundiários. E esse poder foi sendo minado ao longo do tempo. Então, o livro fala desse declínio. E fala também de uma luta de classes, porque o Luiz da Silva, ele tem um grande opositor no livro, que é o Julião Tavares. Né? O Julião Tavares é o rico, filhinho de papai, que tem todo o dinheiro que você possa imaginar, que é um Dom Juan, é o sedutor que quer pegar as menininhas, o prazer dele é pegar as menininhas, depois largar as menininhas. Né? E aí o Luiz da Silva, ele vai representar a classe média, média baixa, mas classe média, mas média baixa. E o Julião Tavares vai representar a classe alta. Então você tem aí a luta de classes também. E o Luiz da Silva vive um problema, só para encerrar o raciocínio, mano,
Ele vive um outro problema gravíssimo. Para as pessoas pobres, muito pobres, como o Luiz da Silva tem onde morar, é uma casa de aluguel, mas ele tem onde morar. Uma casa caindo aos pedaços, mas ele tem onde morar. Como ele tem emprego, como ele tem dinheiro, para as pessoas mais pobres, o Luiz da Silva é rico. Mas frente ao Julião Tavares, que é rico, o Luiz da Silva é um pobre. Tudo bem? Então ele vive esse dilema também. Agora, o grande problema do Angústia é o ciúmes, né? Porque é o ciúmes que vai fazer, os ciúmes que o Luiz da Silva tem em relação à Marina, é o ciúmes que vai fazer com que ele destrua, de uma certa forma, a sua relação afetiva com a Marina. E também o interesse da Marina. A Marina, ela vê no Julião Tavares uma possibilidade de ascensão social. Então, ela vai acabar largando o Luiz da Silva. Mas aí a história se desenrola e vou parar por aí, porque já contei demais. Já contou demais. Ô, Lu, olha, ótima essa nossa conversa, mas já que nós estamos no assunto, eu quero deixar aqui algumas dicas, né, para as pessoas que vão prestar vestibular aí, os candidatos, né, que estão aí firmes e fortes para os vestibulares deste ano. No portal do Objetivo, você tem acesso, e deve ter muita coisa sua ali, né, Lu, a outros tantos assuntos que ajudam a te preparar preparar o aluno para o vestibular. Lá no portal, o aluno tem acesso também a uma série de lives que nós fizemos aqui, né, sobre as principais obras da FUVEST. Discussões que valem a pena ser vistas ou revistas, né, para quem já viu, e podem ser acessadas no canal oficial do Objetivo, no YouTube, no Facebook, no IGTV do Instagram e ainda no LinkedIn. Os alunos do Objetivo também, e eu tenho sobrinhas esse ano, né, inscritas aí no vestibular e se preparando, e elas estão usando muito isso, que os alunos do Objetivo, eles também contam com aulas especiais de cada obra dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, né, que é feito um estudo aprofundado. São várias questões que caíram nos vestibulares anteriores. Isso é fantástico, né, Lu? E tudo para o aluno ficar muito bem informado, e garanto que todo mundo vai encontrar muita coisa da mestre Lu. Vai sim, Malu. Inclusive, essas aulas das quais você está falando são aulas que têm uma duração razoavelmente longa, né? Então, a gente fica ali, eu e mais os meus colegas que gravamos essas aulas, a gente fica ali, às vezes, 3h30, 4 horas, 5 horas falando sobre o livro. Muito do que a gente fala nessas aulas, eu não estou falando isso porque eu gravei algumas dessas aulas, que é verdade, é fato. Então, muito do que a gente fala nessas aulas depois acaba sendo cobrado no vestibular. Por que isso acontece? Porque nós preparamos, nós estudamos o livro e, juntamente com o material do Objetivo, né? Porque os alunos recebem, você sabe, né, Maluzinha? Ó, os alunos recebem. Né? Isso aqui não é um resuminho simples, não é só um resuminho contando a história, é resumo e análise dos livros, além de exercícios sobre os livros. Então, o aluno do Objetivo que lê essa análise e assiste às aulas, nossa, ele está disparado na frente de quem não tem esse recurso. Modéstia à parte, viu, pessoal? Ô, Lu, 2 coisas. Eu acho que, assim, essa tua biblioteca aí vale $100 milhões, né, para o candidato vestibular desse ano. Vale, mas esse aqui eu vi outro dia na internet, porque não existe mais esse dicionário. Ele está custando R$2.500. Nossa Senhora! Então, por isso que essa tua biblioteca está mais valiosa ainda. E, Lu, quero fazer aqui um testemunho. Eu tenho uma sobrinha que, depois de assistir uma live nossa, ela foi fazer o cursinho pré-vestibular no Objetivo. Depois de ver uma live nossa falando desse gosto que eu e você temos pela literatura. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz. Não só despertar o interesse em fazer cursinho, mas despertar o interesse pela leitura, Malu. É muito importante. Ler é importante em todas as carreiras. Eu sempre insisto nisso e repito. Né? Tem que ler sempre, sempre e muito. E aí desperta, né? Sai de um miacouto ali, que é obrigação do vestibular, mas depois você começa e desperta, né, Lu? Ô, Lu... A leitura por obrigação, ela é uma leitura mais sacrificada, né?
Mas vai fazendo a listinha, livros que lerei um dia, depois você lê. Eu faço relação de livros e de filmes. Ô, Lu, se deixasse, eu vou ficar. Se eles me deixarem, eu vou até 50 minutos fácil. Então, acho que a gente tem que encerrar, Lu. Tá bom. Beijo, minha querida, para você. Beijo. Muito obrigada, viu, Lu, por partilhar sempre aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Isso para nós é muito precioso. Obrigada, Lu. Obrigada, Malu. Eu acho que o tempo a gente tem que partilhar com coisas boas. Carpe diem, Malu. Carpe diem. Vamos aproveitar Carpe diem. Isso mesmo, isso mesmo. Um beijão, Malu. Muito obrigada. Beijo, Lu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.